Eu vou apresentar a vocês agora alguns instrumentos que serão utilizados durante o nosso curso, que vocês vão aprender tanto a aplicação como a correção. Então eu vou ensinar o passo a passo da aplicação de cada instrumento. O nosso primeiro instrumento é um instrumento extremamente importante e sensível para o processo de mensuração. Chama-se teste dos 9 pinos, ou no inglês seria o teste dos 9 buracos. Mas no Brasil é conhecido como teste dos 9 pinos. Qual é a função? Avaliar os movimentos finos. O que nós sabemos? Que vários transtornos apresentam déficits nesses movimentos finos. Então, o que nós chamamos de movimentos finos? É a possibilidade da articulação cerebral para comandos, com os nossos dedos, com as nossas mãos. Como é que nós avaliamos? Nós pegamos o teste 9 pinos, que é um tabuleiro, e ele tem pequenos pinos, no total de 9, e 9 buracos. O que nós fazemos? Nós vamos colocar todos os pinos nesse depósito do tabuleiro. O que nós vamos fazer? Nós vamos orientar ao paciente que ele possa fazer a aplicação desses pinos em cada buraco, ou seja, ele deverá colocar esses pinos em cada buraco o mais rápido possível. Então nós avaliamos primeiro a mão destra, então a mão destra deverá estar voltada para o depósito de pinos. Então eu vou pedir ao paciente que ele possa fazer o mais rápido possível a colocação de cada um dos pinos nesses buracos. Agora, eu não preciso que ele siga uma ordem, eu preciso que ele faça de forma rápida a colocação desses pinos em cada um dos buracos. E quando ele terminar o último pino, ele deverá também, de forma rápida, retirar todos os pinos. Após a primeira mensuração, que todo está sendo cronometrado, nós vamos avaliar a mão não destra. A mesma coisa para a outra mão. Ele tem que fazer de forma mais rápida possível o preenchimento de todos os buracos com esses pinos. O que eu estou fazendo? Eu estou criando a possibilidade de mensurar os movimentos finos. Esse vai ser um teste, vai ser o nosso primeiro teste a ser aprendido. O outro instrumento que nós vamos aprender também chama-se torre de Hanoi. Observe, o que é a torre de Hanoi? É uma torre onde eu vou ter essas peças, no total de 6 peças. Lembre-se que nós estamos utilizando um material que é normatizado, ou seja, tem uma tabela normativa, ele é padronizado. Então, a padronização para esse instrumento, especificamente que eu estou mostrando a vocês, ele deverá ter 6 peças. Então, qual é a finalidade? A finalidade é que eu possa utilizar as funções executivas para resolução do problema. E olhe bem, cada um desses blocos aumenta o grau de complexidade. O paciente deverá montar um dos 2 pinos ao lado essa torre. A ideia é que o paciente possa retirar essa torre daqui e montá-la peça a peça. Então ela funciona da seguinte forma. Então eu tenho primeiro uma quantidade mínima de movimentos. Então eu vou colocar 2 peças e o paciente deverá resolver o problema em 3 movimentos. Então, só uma demonstração, nós vamos aprofundar isso. Então, eu quero que ele utilize o movimento da peça para mudar a torre de um pino para o outro. Então, eu tenho 1 movimento, 2 movimentos, 3 movimentos. Olha só. Então, em 3 movimentos, eu consegui tirar a torre do pino central para o pino da esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou retornar esses blocos e vou acrescentar mais um. Então, antes eu tinha 3 movimentos, agora eu vou para 7 movimentos. Ora, quando o paciente está fazendo isso, quando nós estamos mensurando a aplicação da torre de Hanoi, eu quero que ele utilize as chamadas funções executivas, ou seja, o grupo de funções para resolução do problema. Então ele vai usar controle inibitório, atenção, percepção, flexibilidade cognitiva
E a torre de Hanoi tem algumas regras básicas. A primeira, ele jamais poderá mexer 2 ou 3 blocos ao mesmo tempo. Então ele deverá mexer um bloco por vez, para poder movimentar para um dos 2 pinos, o da esquerda ou da direita. E nunca colocar o menor e o maior por cima. Então, são as regras da torre de Hanoi. Eu tenho que orientar isso inicialmente. Ora, quando eu faço isso, eu estou utilizando o quê? Memória de trabalho, eu estou utilizando os processos atencionais, os processos perceptivos, o controle inibitório. Olha só, então eu vou executar um movimento, percebo que o movimento vai dar errado e eu não executo. E chama-se controle inibitório. Então, a torre de Hanoi é um excelente material para avaliarmos as funções executivas. Um outro teste muito semelhante à Torre de Hanoi chama-se Torre de Londres. Só que a Torre de Londres eu vou apresentar o problema. Enquanto a Torre de Hanoi eu estou querendo mudar a torre para um outro pino da esquerda ou da direita, a Torre de Hanoi eu tenho os cartãozinhos, né? Eu tenho uma posição inicial, que é essa que está aqui, e eu tenho 12 problemas. Olhe bem. Então, eu quero que o meu paciente possa movimentar a cada problema que eu apresento no cartãozinho, uma nova configuração da torre. Então, ele vai fazer com um número mínimo de movimentos para executar o problema. Quando ele não consegue, nós vamos tirando uma determinada pontuação. Vou passar isso posteriormente na tabela normativa. Lembre-se que só estou apresentando os instrumentos que nós vamos fazer um aprofundamento em módulos seguintes. O processo é semelhante em termos de execução e também em termos de avaliação. O que eu estou avaliando aqui? Memória de trabalho, ou memória operacional, eu estou avaliando o controle inibitório, eu estou avaliando a flexibilidade cognitiva e a capacidade de resolução de problemas. Crianças que têm determinados transtornos não conseguem resolver isso aqui. Uma criança hiperativa, uma criança que tem déficit de atenção, ele vai ter dificuldade nas funções executivas. Então, é um excelente teste para a avaliação dessas funções. Nós vamos usar também o chamado teste de trilhas. A finalidade do teste de trilhas, tanto numa forma A como na forma B, com pré-escolares e com crianças em idade escolar, é justamente mensurar os processos atencionais e as suas funções executivas. Novamente eu digo, quando nós pensamos em montar uma série de instrumentos que nós chamamos bateria para avaliação dessas funções executivas, visa justamente um processo de mensuração mais acurado, um processo de mensuração mais apurada. Por que eu estou colocando isso? Porque é necessário que eu não utilize apenas um instrumento. Eu quero um conjunto de instrumentos que possa me dar uma avaliação mais precisa, porque uma criança pode sair bem em um instrumento, mas de repente ela não sai bem em outro instrumento. Então, a aplicação de apenas um instrumento, eu não vou ter um processo mais fidedigno, um resultado muito preciso. Então, nós vamos trabalhar com o conceito de baterias. Então, esse módulo, vai ser o módulo 2 que vocês vão estudar, vai utilizar instrumentos, num conjunto de instrumentos determinado como bateria, para a avaliação das funções executivas. Então, nós vamos utilizar o teste de trilhas, que é um excelente instrumento para avaliação dessas funções executivas. Vamos utilizar também o Haley Test Infantil, que é um instrumento para avaliar a iniciação e a inibição dessas funções executivas. E vamos utilizar também um instrumento chamado Sandplay, ou caixa de areia, que é fantástico. A caixa de areia, a minha caixa que eu uso, geralmente é uma caixa de plástico. Ela pode ser de madeira ou pode ser confeccionada desde que tenha uma delimitação,
aproximadamente 75 centímetros de comprimento por 35 de largura e 7 centímetros de profundidade, isso é normatizado. Tá? A caixa de areia que eu uso é de plástico, certo? A areia que eu optei para utilizar é uma areia de construção, pode ser areia de praia, pode ser uma areia cinética, que é aquela areia artificial que já vem umedecida com óleo e não espalha muito. Então, eu optei para a utilização da Sunnyplay com o material de construção, ou seja, da areia de construção, certo? Então, a Sunnyplay nada mais é do que você montar cenários. Você vai ter as miniaturas, né? Nós vamos ver como montar essas miniaturas, como escolher essas miniaturas. Você tem carros, você tem bonecos, você tem animais, você tem crianças, né? Então, dentro dessa perspectiva, a criança vai utilizar o seu aparato cognitivo para montar um cenário. Então, esse instrumento é altamente preciso quando nós falamos em estruturação do pensamento. A criança ela consegue criar, elaborar ideias e montar cenários. Ele é utilizado também como um material projetivo, que não é o nosso caso. Nós estamos utilizando aqui a Sunnyplay para avaliarmos as funções executivas. Então eu tenho aqui memória operacional, memória de longo prazo, eu tenho aqui processos atencionais, eu tenho aqui controle inibitório, formação de ideias. Então eu tenho estruturação de mapas cognitivos, que vai ser um dos nossos assuntos mais para o último módulo, que vai ser a utilização da mesma caixa, só para um processo de intervenção. E a caixa de areia, ela é fantástica porque nós conseguimos criar um ambiente tridimensional para a avaliação cognitiva infantil. Vamos estudar também um instrumento excelente para a mensuração da memória de trabalho, chamado cubos de Corse. São esses cubos, eu tenho uma plataforma de madeira, essa plataforma tem 9 cubos dispersos, lógico, os locais onde esses cubos estão é porque a normatização coloca, então eles são fixos, eu não tenho que mudar a localização, certo? Você vai ver que todos os cubos são numerados, o paciente não vê isso, o paciente vai ver dessa forma aqui, sem a numeração, e eu vou fazer movimentos que tem na folha de aplicação, certo? Então, na folha de aplicação pode ter 2, 4, 6, 8, eu repito, e o paciente tem que repetir o mesmo movimento. Então, eu tenho uma sequência de números, certo? Que o paciente deverá reproduzir a sequência, aumentando o grau de complexidade. É um instrumento fantástico, é um instrumento preciso para avaliar a memória de trabalho infantil. É incrível como nós temos a precisão nesse material. Chama-se cubos de Corse. Nós vamos também trabalhar o teste de memória infantil. Então, vai ser uma sequência de instrumentos de mensuração da memória infantil. Agora, lembre-se, o que é memória? Memória, eu tenho uma memória sensorial, uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. Então, nós vamos utilizar instrumentos, assim, um conjunto de instrumentos para as três instâncias dessa memória, certo? Memória sensorial, memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, nós vamos utilizar o chamado teste de memória infantil. Também vamos utilizar um teste de Stroop de cores. É um teste que tem dois tipos que tem, um feito pela Universidade de Minas Gerais e outro feito pela USP. Nós vamos utilizar foi elaborado pela USP. Chama-se teste de Stroop Vitória. Stroop de cores, Vitória. Então, a ideia é que nós possamos avaliar o controle inibitório. Então, eu tenho os processos perceptivos, atencionais e memória. Então, é uma cartela com cores, onde essas cores apontadas pela pessoa. Então, é um Stroop. Um outro instrumento também que nós vamos utilizar, vocês vão aprender, também é muito preciso, é um instrumento fantástico, chama-se Token Test. Token Test
são essas figurinhas, né, em madeira. Né? Você vê que tem círculos, quadrados, de vários tamanhos. Tá? Nós vamos trabalhar a memória verbal e a compreensão da linguagem. Então, nós damos o comando e a criança vai apontando, né, para, né, as peças que nós temos no na nossa folha de aplicação. Então, nós arrumamos na mesa e a criança vai apontando as peças. Então, o toque em teste, ele tem uma finalidade, que é memória verbal, para saber se a criança compreende, ou seja, uma compreensão da linguagem. Nós vamos também utilizar o TENA, que é o teste de nomeação automática, né? Ou seja, é a capacidade que a criança tem de perceber o símbolo, né, e recuperar o seu nome na memória, de maneira rápida e acurada. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um kit, né, da Rogref, é um teste fantástico, não é de uso restrito e tem uma finalidade, né? É utilizado para mensurar crianças que têm dificuldades no processo de aprendizagem. Principalmente o que nós chamamos leitura, aquisição da leitura. Ela vê o símbolo e tem que haver a nomeação automática. Vamos também aprender um teste chamado Teste de Vocabulário por Figura da USP, normatizado para avaliação e compreensão auditiva de palavras de crianças de 7 aos 10 anos. É um teste bem elaborado, né? Foi criado pelo Fernando Capovilla, da Universidade de São Paulo. Certo? Ele trabalha distúrbio linguístico, ele consegue detectar dislexia, ele consegue estudar padrões de desenvolvimento linguístico de uma criança, ele tem como verificar se há atrasos no processo de linguagem.